Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre como se resolve essa EDO aqui. Essa é uma EDO que é de primeira ordem, porque ela só tem a primeira derivada, ela é linear, porque ela não tem nenhum termo quadrático em f ou em f', e ela é chamada de não homogênea, né? Porque ela tem essa funçãozinha aqui, q de x nessa igualdade. Então, esse é um termo que não é homogêneo, né? Ela seria homogênea se q de x fosse zero. E uma vez que a gente tem uma equação dessa, a pergunta que é bem natural beleza, qual que vai ser a função f de x ou a família de soluções que f de x que vão satisfazer essa equação aqui? Bom, o primeiro truque que a gente pode fazer para resolver essa equação, né, aqui, ó, vou até escrever aqui de novo, a gente vai ter f' de x mais p de x vezes f de x igual a q de x. O primeiro truque a gente pode fazer, né, com qualquer equação. A gente vai escolher uma função aqui que eu vou chamar de mi de x para multiplicar essa equação. Vamos lá, então eu vou ter aqui mi de x vezes f' de x mais p de x, mi de x, né? Mi de x, f de x igual a mi de x, q de x. Beleza, a gente fez essa multiplicação. Só que a gente tem uma dica, né? Essa função mi ela pode ser qualquer, né? E a gente pode construir ela de um jeito que essa função seja boa para o que a gente está querendo fazer. O que a gente pode fazer é lembrar que, no caso, a regra da cadeia, né? Vou até escrever assim, ó, mi de x vezes f de x, esse produto de funções derivado, né? Vai ser igual a mi de x, f' de x, mais mi' de x, f de x. Bom, essa função mi, ela é, em tese, a nossa amiga, né? Porque a gente tem que determinar ela de um jeito que ela vai nos ajudar. Você vê aqui, né, que o termo mi de x, f' de x aparece nas duas, né? Então, por que não escolher a função mi de modo que o próprio mi' de x seja igual a essa parte aqui, né? Então, você vê que essa parte aqui, essa soma aqui de funções, né, simplesmente seria o produto de duas funções que a gente está interessado, derivado. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente impor que no caso, mi' de x vai ser, de fato, p de x, mi de x. Bom, e a gente precisa encontrar só uma mi de x já vai ser suficiente para o que a gente quer fazer, né? Então, dessa equação, o que a gente pode fazer, eu vou até escrever em outra notação para ficar mais claro. Vou escrever aqui, 1 sobre mi de x vezes a derivada aqui, ó, d dx de mi, função de x, vai ser igual a p de x. Só que nota que isso daqui é uma regra da cadeia, né? Isso daqui é uma regra da cadeia. Então, basicamente, o que a gente tem é que essa expressão ela vai ser o d logaritmo natural de mi de x dx. Então, isso simplifica aqui a nossa solução, porque a gente só tem que resolver uma integral, né? E essa integral aqui vai ser basicamente integrar dln de mi de x dx, integrado em dx, né? Que vai ser igual a integral de px. Aqui no caso, como a gente está trabalhando com... a gente só quer achar uma mi de x, né? Não quer achar a família de mi de x, uma família de funções mi de x, a gente pode escolher uma específica, né? Que vai ser basicamente o seguinte, que resolvendo essa integral,
uma primitiva, né? A primitiva dessa integral vai ser basicamente ln de mi de x, né? E aqui você vai ter essa integral, porque a princípio você não conhece essa função aqui que você está trabalhando, p de x. Na verdade, ela é dada no problema, né? Mas aqui a gente está resolvendo de maneira genérica, então a gente não sabe, então a gente vai deixar dessa forma aqui. Então a gente chega que simplesmente ln de mi de x vai ser igual a a integral de p de x dx. E se a gente aplicar a exponencial de ambos os lados, né? Aqui no caso exponencial corta com o logaritmo, então a gente vai ter simplesmente que mi de x vai ser igual a exponencial de uma primitiva dessa p de x aqui. Beleza, tranquilo. Então a gente já achou qual que vai ser a cara do nosso mi de x para que, voltando aqui, para que toda essa expressão aqui, a gente possa chamar isso de um mi de x vezes f de x derivada, né? Então, beleza, a gente achou esse mi de x, então agora o que a gente pode fazer vamos aqui dar prosseguimento aqui nas contas, vai ser basicamente o seguinte, né? Como a gente já achou a mi de x, então a gente sabe já que que essa parte aqui, né, vai ser assim. Então a gente já pode escrever aqui, ó, mi de x, f de x derivada vai ser igual a mi de x q de x. Beleza. Bom, se aqui a gente tem uma derivada e aqui a gente tem uma função, para tirar essa derivada aqui, basta integrar, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente faz é integral de mi de x f de x, né? Linha dx vai ser igual a integral de mi de x q de x dx. Aqui no caso, né, já é importante como a gente está interessado numa família de funções da f, de não escolher uma função específica, né, mas achar a família inteira. Então, uma família de primitivas, né, para essa função aqui, vai ser simplesmente mi de x vezes f de x mais uma constante aqui que eu vou chamar de cetil. E aqui da mesma maneira, né? Então a gente vai ter também, vai ser essa integral, né? De mi de x vezes q de x dx, né? Aqui no caso, você pode imaginar que talvez tivesse alguns limites de integração, né? Eu esqueci de falar isso. Então, por isso que é importante a gente colocar essas constantes. Aqui, no caso, vai ser um C'. Então, basicamente, o que a gente encontra, né, supondo aqui, no caso, que C' menos cetil vai ser igual a simplesmente C, uma constante real, então, o que a gente tem que fazer é simplesmente falar que mi de x f de x vai ser igual a essa primitiva aqui, né? Que vai ser mi de x q de x dx mais c. E agora o que a gente precisa fazer é só passar dividindo o mi de x, né? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai ter aqui que f de x vai ser igual a 1 sobre mi de x integral, no caso a primitiva, né? De mi de x q de x dx mais c dividido por mi de x. Agora, vamos lá. Uma vez que a gente tem essa equação, né? A gente conseguiu isolar o que vai ser a função de x, basta a gente colocar nela o que vai ser
o mid_x, né? Então vai ser basicamente o seguinte, né? A gente sabe que o mid_x vai ser exponencial da primitiva de p, né? Então aqui a gente vai ter que f de x vai ser igual a e menos elevado a menos a primitiva de p de x, né? Então aqui dentro dessa integral, né, a gente vai ter e a p, né, e a integral de p de x dx vezes a q de x dx, sendo que isso daqui, vamos lembrar, é uma função de x, né? Porque aqui eu estou tomando uma primitiva, não estou realizando uma integral nos dois intervalos de integração, né, basicamente. E aqui mais c vezes e a menos p de x, né, integral, né, dx, essa primitiva de p. Beleza, uma vez que a gente encontrou isso daqui, essa vai ser a nossa resolução para a função f. Bom, mas beleza, ainda a gente conseguiu determinar uma família de funções, né, porque essa constante c é livre, né? Mas vamos pensar num problema mais específico. Vamos pensar num problema de, sei lá, a gente tem um crescimento exponencial, né? O problema do crescimento exponencial vai ser basicamente o seguinte. Vamos supor que eu vou ter a taxa, o meu f, né? Agora eu vou chamar ele de f de t, né? Para ter mais ter relação com o tempo, porque a gente está pensando num crescimento exponencial. E vamos imaginar que o f, a função f, vai significar, sei lá, número de casos de uma doença. Vamos lá, número de casos de uma doença. Todos nós aqui, né, sabemos de uma doença, ainda mais agora, né, que se torna importante entender um pouquinho como funciona o crescimento exponencial. Mas, enfim, tirando isso, vamos lá. Um crescimento exponencial, basicamente, ela vai ser a derivada, né, desse número de casos vai ser igual a simplesmente vai ter uma taxa constante, né? Vou chamar aqui de R. Aqui no caso vai ser proporcional ao número de casos atuais. Lembrar que eu estou tratando agora como função do tempo, né? Vou trocar o meu x por t. E aqui também eu vou supor que, sei lá, vai ter mais algum fator aqui no problema. Vou chamar aqui, tipo, é uma taxa de crescimento extra, né? Isso daqui, esse crescimento é devido à própria população que já está doente. E esse termo aqui, que eu vou chamar um EAS de t, vai ser uma taxa de crescimento extra que está aparecendo no problema, que, enfim, é só para colocar ela aí para a gente ter uma função Q, né? Beleza. Então vamos lá. Então se a gente passar essa parte aqui para o outro lado, né, vai ser o formato que a gente estava trabalhando, né? F' de t menos R f de t vai ser igual a EAS de t, né? Então, beleza. A gente já tira de cara que o nosso P de t vai ser igual a menos R, né? E também que o nosso Q de x, ou Q de t, né, vai ser igual a EAST. Bom, fazendo isso, né, aplicando esses valores de P e Q, né, na conta aqui de cima, o que a gente vai conseguir achar é o seguinte. Então, aqui a gente vai ter que f de t vai ser igual a e a menos uma primitiva de p de t, né? Então, aqui vamos considerar que a primitiva de p de t, né, dt, vai ser igual simplesmente menos rt, né? Então, aqui a gente vai pôr menos rt. Aí, no caso, a gente vai ter outra integral, né, para a gente achar outra primitiva de e. Agora, vamos lá, tem mais a primitiva de p, né? Então, aqui no caso, mais a primitiva de p, então EART.
E aqui, no caso, né, também, a gente tem que multiplicar pela Q de x, Q de t, né? Vai ser EAST. dx, a gente vai ter que... dx não, né? dt. A gente vai ter que achar essa primitiva aqui, no caso, mais uma constante e a menos p, no caso a primitiva, né? Então aqui a gente vai ter e a mais rt, né? Beleza. Então agora o que a gente tem que fazer é basicamente só resolver essa primitiva, né? Mas essa primitiva, ela é bem tranquila, né? Porque a função aqui de dentro vai ser e a s menos r t. E essa integral, essa primitiva, ela é bem tranquila de achar. Ela é simplesmente e a s menos r t dividido por s menos r. Entendeu? Então, aqui, o que vai acontecer é que a família de funções f de t, né, vai ser do seguinte. Vai ser, aqui no caso, fica mais, quando você cancela esses sinais aqui. E você vai cancelar, basicamente, o r de t com esse r de t aqui, né? Porque aqui esse tem sinal mais e esse daqui está com sinal menos. Então, aqui vai ser o seguinte. Então, vai ser e a s t dividido por s menos r mais essa constante c mais vezes, né, e a rt. Aí aqui no caso a gente achou uma família, né, de funções. Uma coisa que é interessante a gente fazer, né, vamos colocar impor uma condição inicial, né? Vamos falar que o número de casos, né? Vamos lá, vamos imaginar que a gente começou com o número de casos zero, né? Número de casos zero. F de zero igual a zero. Então, o que a gente vai fazer a gente vai impor essa condição aqui e a gente vai achar a constante C que vai descrever o nosso problema, né? Então, que vai ser basicamente F de zero igual a zero, né? A gente sabe que tem que ser igual a zero. Mas só que aqui vai ser E de zero, que vai ser 1, dividido por S menos R, mais a constante que a gente está interessado. E a gente já vê logo de cara que a constante C vai ser igual a menos 1 sobre S menos R, aqui pela própria condição. Então, essa F aqui, né, com a nossa condição inicial imposta, vai ser basicamente igual a 1 sobre S menos R vezes E a ST menos E a RT. Bom, pessoal, interessante, né? A gente conseguiu encontrar qual que é a função que satisfaz aquela equação diferencial. Para esse caso aqui interessante, de um problema que a gente está acostumado a viver hoje, né? Bom, mas eu acho que por enquanto acho que por hoje tá bom, né? A gente conseguiu resolver aquele problema do começo, né? Aquela equação diferencial que era em tese genérica, né? Para essas funções P e Q, né? A gente resolveu elas exatamente. E, além disso, a gente resolveu também aqui um probleminha prático, né? Colocando alguns valores de funções, a gente também encontrou qual seria a função aplicando aquela fórmula lá. Então, eu acho que já está bom por hoje. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar e aprender, às vezes, se você nunca viu isso antes na vida, né? Da onde sai, às vezes, a solução, né, para esse tipo de equação, e que eu acho bem legal. Mas beleza, pessoal. Então, acho que por hoje é só. Fiquem bem aí. Se gostaram do vídeo, curtam aí embaixo. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Um abraço. Valeu!